Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Que bom encontrar você aqui, que bom, porque é muito importante saber que você está aqui, que você escolheu estar aqui, você clicou porque você escolheu estar aqui. Irmãos, existe uma estatística que, eu não sei se os números eu vou falar com exatidão, mas parece que a média mundial que as pessoas ficam conectados aos seus smartphones, em redes sociais e outras coisas mais, é de 6 horas dia. E aqui no Brasil parece que essa média é 9 horas, eu posso estar errando alguma coisa, mas é uma diferença significativa de pessoas que estão conectadas ao celular, né, e vendo, assistindo, se alimentando de alguma coisa. E quando eu falo que é muito bom encontrar você aqui, porque você escolheu, você clicou nesse vídeo, irmão, você não está gastando tempo. Esse vídeo é o vídeo onde você está investindo o seu tempo em algo muito precioso que é a palavra de Deus. Eu quero glorificar Deus pela sua vida, por você estar aqui. Quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se você é recorrente aqui, meu muito obrigado. Que Deus possa fazer sempre uma diferença muito poderosa na sua vida. A gente vai falar hoje de um assunto muito interessante, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E eu tenho certeza que você vai ficar alimentado e impactado com aquilo que Deus tem para fazer e falar comigo e você por meio desse texto nessa manhã. Eu glorifico a Deus pela tua vida e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso para cada um de nós. Você que está aqui comigo, muita gente não fica até o final, deixa um like no vídeo, isso ajuda muito a gente para que o YouTube mande essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Depois, se você puder, deixa um comentário se ela foi edificante para você e no final compartilhe, se ela foi bênção para a sua vida, compartilhe ela com alguém em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer para nós num Salmos muito conhecido por todos nós. Escuta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pastor, quem é que escreve esses salmos? Um pastor. Quando a gente fala que quem escreve esse salmo é um pastor, porque Davi era literalmente um pastor de ovelhas. Davi era um pastor que cuidava das ovelhas no campo. Ele ia para o campo, para o rebanho, cuidava do rebanho, das ovelhas do seu pai. Então ele era literalmente um pastor. E ele ali, irmãos, ele não está falando dele, ele não está fazendo um comentário sobre ele, mas ele está falando de um assunto que ele conhece com profundidade. Ele está falando de algo, irmãos, que ele lida com isso todos os dias da vida dele. Ele começa a verbalizar um texto lindo, magnífico, que nós tomamos posse dele sempre que a gente lê, né? Normalmente as pessoas às vezes pegam, abrem a Bíblia em casa e deixam aberta no Salmos 23 ou Salmos 91. Irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia aberta em algum ambiente da sua casa, no painel do carro, na estante, no REC, onde você quiser, ela não tem influência nenhuma se ela não for aplicada. Então é importante você conhecer o texto, aplicar na sua vida, porque o Deus que zela e vela pela sua palavra, ele vai guardar a minha vida e a sua, porque nós somos alguém que lemos, aprendemos, entendemos e aplicamos a palavra de Deus. Então, só colocar ali como um amuleto, irmãos, desculpa se você cria nisso, acreditava que isso podia mudar alguma coisa, se você colocar ali só e não viver a Bíblia, não adianta de nada. A importância é você olhar para o texto, entender que ele é o seu pastor, que o Senhor é o seu pastor. Irmãos, Davi era rei. Davi, ele sabia que ele era pastor, sabia cuidar das ovelhas do pai, e aqui, irmãos, Davi era rei. Davi era alguém, irmãos, que tinha autoridade. Irmãos, se tem uma coisa, irmãos, que afasta o homem de Deus, sabe o que é? Poder aquisitivo. Só que o texto vai dizer que Davi era alguém que, apesar de ser rei, ele não deixava de confiar no Senhor. E ele aborda esse texto, que é um dos mais famosos da Bíblia, e ele fala desse texto, irmãos, com uma propriedade. Eu queria muito que você entendesse isso. A gente está vivendo um período, irmãos, onde as pessoas, casamentos, amizades, relacionamentos, eles se findam de uma hora para outra. As pessoas findam, encerram os relacionamentos de uma hora para outra, amizades, irmãos. Por quê, pastor? Porque alguém falou alguma coisa um pouquinho mais duro e a pessoa ficou um pouco sentida com aquilo e vai embora. Esquece tantos anos de construção, de casamento, amizade. Irmãos, eu não sei, eu fico impressionado com isso. Como é que pessoas desconstroem uma vida por causa de um ato, de um dia, de uma falha talvez, e as pessoas desconstroem isso. Aqui o texto está dizendo para nós, irmãos, que Davi, ele começa a falar de algo que eu quero muito
que você receba isso e aplica isso na sua vida, que ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original diz: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. Ele está dizendo: cara, eu tenho um Deus que cuida de mim, ele é o meu pastor. Ele sabia, irmãos, que ele quer cuidar de ovelhas. Então, quando ele fala desse assunto, ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira que eu não deixava faltar nada para as minhas ovelhas, eu tenho um Deus que é o meu pastor. Irmãos, quero que você creia nisso. Meu irmão, quero que você acredite nisso em nome de Jesus, que essa mensagem mude o seu dia. Se você começou o dia não muito bem, ou mal, talvez preocupada, talvez aguardando o resultado do exame, talvez com problema, discutiu com alguém, eu quero que essa palavra mude o seu dia para melhor, em nome de Jesus. Ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, ele está dizendo que Deus é tão cuidadoso com ele que não vai faltar água e não vai faltar comida. Ele está dizendo: não vai faltar. Irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia fala sobre isso. Se ele cuida dos pardais, ele cuida, irmãos, dos pássaros, será que ele não vai cuidar de você? Irmãos, quando eu não creio em Deus, irmãos, eu impossibilito dele agir. Ele só quer que eu tenha uma coisa: fé nele. Ele só quer que eu creia nele, que ele é o nosso pastor e ele vai cuidar de mim e de você e não vai te faltar nada. Creia que não vai te faltar nada. E ele continua dizendo: refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Irmãos, o pastor, ele é cuidadoso, ele é como se fosse um pai, ele é alguém que apacenta, que cuida, e ele fala assim: por amor da tua justiça. A justiça dele não é minha, irmãos. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos, e ainda assim ele cuida de nós. Irmãos, quando você olha para o texto, quando você vai ver, o pastor andava sempre, escuta isso, irmãos, escuta isso, porque isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Eu quero falar algo aqui com vocês, né? Nós temos pessoas crentes em Cristo Jesus aqui, independente se você é evangélico ou se você é católico. Quando eu falo crente, é alguém, porque crente todo mundo é. Se você pega um ônibus daqui para uma outra cidade, você crê que aquele motorista vai te levar até outra cidade. Você crê que a manutenção daquele ônibus está em dia. Você crê que está com combustível suficiente para você chegar lá. Então você é crente, porque crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Mas aqui nós estamos aqui porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos em Deus Pai. Nós cremos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É nisso que cremos, é isso que rege a nossa vida, é isso que dá direção para a minha vida e para a sua. Então, ele continua dizendo, irmãos, que a justiça não é dele, não é de Davi, a justiça é do Senhor, é ele que é justo, é ele que pode mudar. Ele fala: olha só, refrigera minha alma e guia pela vereda da justiça. Ele não quer errar, ele fala: guia pela vereda da justiça. A justiça de quem? É dele, irmãos. Aonde eu vejo a justiça? Através da palavra, pela lei do Senhor, a gente vê isso. Escuta só: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto, essa é a parte principal do texto para mim falar com você hoje. Aqui, irmãos, ele vai dizer uma coisa que muito fala comigo e você, porque ele está falando, irmãos, que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a notícia é ruim, ainda que talvez a gente passe por alguma coisa, hoje a gente vive um tempo de tanta violência, de assalto, irmãos, confia no Senhor. Ainda que alguém de repente coloque uma arma na tua cabeça, que alguém dê um laudo médico e fala: olha, você está com esse problema, olha o que ele está dizendo, irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando ele fala isso, ele está falando de ovelhas realmente que podem estar caminhando perto do precipício. Ele cuidava de ovelhas, ele sabia onde é que colocava as ovelhas, e essas ovelhas fossem para um lugar passivo de morte, ele estava lá para cuidar. Olha só, aí ele vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente fala sobre isso, quando ele está falando do termo de pastor, o pastor, irmãos, andava com vara e cajado. Quando fala de cajado, irmãos, cajado era uma madeira que tinha um gancho, né? Tipo um cabo de guarda-chuva, aonde esse gancho, se uma ovelha caísse no buraco, onde o pastor não alcançasse para pegar com a mão, ele pegava com aquele gancho e tirava aquela ovelha do buraco e trazia de volta. Se a ovelha caísse nesse buraco, tivesse machucada e não conseguisse sair sozinha, ele usava o cajado para trazer aquela ovelha de volta. Porém, a vara, irmãos, é para correção. A vara é para corrigir. Quando a ovelha está desobedecendo, é corrigir a ovelha. E hoje, irmãos, filho não quer ser corrigido pelos pais. Hoje tem filho que, a gente vê isso na internet toda hora, filhos gritando, se aborreceram com o pai, com a mãe, querendo sair de casa. Eu vejo filhos, irmãos, que tem tudo igual o filho pródigo. Se você ler a história do filho pródigo, a parábola, você vai ver que aquele jovem tinha tudo em casa, mas ele precisou de ir para a rua, cair na realidade. E quando ele cai na realidade, ele fala: meu Deus, os servos do meu pai têm mais coisas do que eu aqui. Sabe por quê? Porque tem filhos se rebelando hoje. Sabe por quê? Porque o pai começa a colocar limite. Ele não quer ser limitado. Aqui o próprio rei está dizendo que o Deus a qual ele serve, que é pastor dele, que rege a vida dele, que cuida dele no perigo de morte, também vai corrigir ele, vai tirar ele do buraco se houver necessidade, vai tirar de apuro se houver necessidade, mas também vai corrigir. Hoje, irmão, se o pastor, se o padre, seja quem for corrigir alguém, quantas pessoas ficam aborrecidas e falam: eu vou embora daqui, porque não querem, não aprenderam a ser corrigido. Só que a Bíblia está dizendo, irmãos, que o próprio rei, o próprio Davi, ele está trazendo uma instrução
instrução, um ensinamento para mim e você, e ele está dizendo que tua vara e o teu cavalo não me machuca, me consolam. Irmãos, correção, a gente vai falar sobre isso no mês de março, a gente vai ler o livro de Provérbios, todo aqui, não vai ser de manhã, né? Eu vou estar soltando esse vídeo à noite e talvez eu tente fazer alguns vídeos, talvez com live, né? Se vocês acharem melhor fazer live, a gente vai tentar, não vou prometer fazer todos os dias, mas a gente vai fazer uma live ali para vocês poderem estar tirando dúvida também. O que mais a gente vai falar, irmãos, é sobre correção. Irmãos, se você não aceita correção, se você não aceita disciplina, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. O livro de sabedoria do Antigo Testamento, que é o livro de Provérbios, onde Salomão escreveu, ele fala muito a respeito, sabe sobre o quê? Sobre o que o pai dele ensinou. O que o pai dele está ensinando? Que a vara e o cajado, irmãos, é consolo. Porque, irmãos, você que é pai, você que é mãe de verdade, né? Não é esses pai e mãe Nutella que está aí hoje, né? Que o filho chega com alguma coisa da escola que não é dele e a mãe fica quieta, o pai fica quieto, ou o filho que está gritando com o pai. Não é esse pai que eu estou falando. Eu estou falando do pai que corrige, porque o pai que ama o filho, a mãe que ama o filho é aquele que corrige, coloca limite, fala, você não pode, você não vai fazer. Então, o pai que ama, ele faz isso. Então, aqui Davi entende que ele está servindo um Deus que é pai, que esse pai o ama, e que se o pai tiver que corrigir com vara, ele vai continuar amando, ele vai dizer, isso é o meu consolo, porque ele não vai me deixar sair dos caminhos. A correção, irmãos, não é para maltrato. Irmãos, eu estou falando de espancar, como a gente tem visto pessoas hoje vivendo isso, não é isso que a gente está falando. A gente está falando, meu amado, sobre, não é sobre o excesso, mas é sobre correção. A Bíblia vai dizer que Deus só corrige o filho que ele ama. A Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ele ama. Então, irmãos, vara e cajado, o cajado para tirar de situações difíceis e a vara é para correção. Eu queria que você meditasse nisso hoje. Eu queria que isso fizesse sentido para você. Eu queria que você entendesse, irmãos, que às vezes tem situações que você passa e você precisa de passar. Tem situações que você vai passar no seu trabalho. Hoje, irmãos, eu lembro, vou falar só esse comentário aqui e a gente vai orar. Eu conheço pessoas, irmãos, que trabalharam em empresas, que as empresas faziam casas do lado, faziam vilas de casas do lado, os mais antigos vão se identificar com isso. Fazia vila de casa do lado e as pessoas, aquele primeiro emprego, era lá, menor aprendiz, eu não sei como é que chamava na época, né? E as pessoas começavam a trabalhar na empresa, moravam na casa que a empresa cedia e a pessoa se aposentava daquela empresa. Nunca trocou de emprego. Hoje, se você pegar um jovem, hoje a gente pega um jovem de 25 anos, 26 anos, já passou por 7, 8 empresas. Por quê? Alguém chamou atenção, ele foi embora. Ele não quer ser corrigido, ele não quer ser chamado a atenção. Irmãos, pense nisso em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele vai corrigir a minha vida e a sua, o seu pastor, padre, seu líder religioso, seja quem for, ele vai corrigir você, e você precisa de entender, irmãos, que o dia que ele te chamar a atenção não é para o seu mal, é para o seu bem. E hoje a gente tem uma sociedade com dificuldade de receber não, de receber disciplina, e tem muita gente caminhando a passos largos. A Bíblia diz, irmãos, que no grande dia, no dia do julgamento, muita gente vai achar que vai entrar no céu, e o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas eu fiz sinais, eu fiz prodígios, eu não te conheço. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes não aceita correção, não aceita ser liderado e vive uma vida totalmente desregrada e o Senhor não é pastor dele. O Senhor não é pastor dele. Por quê, pastor? Porque ele não aceita. Ele olha alguma correção, ele olha às vezes alguém tendo uma palavra mais dura, ele olha alguém dizendo um não para ele. Eu tenho um amigo que ele estava indo para o evento, falei que ia falar só mais um aqui, eu estou falando de novo. Ele foi para o evento, ele tinha certeza, o evento era de casal, e ele e a esposa tem uma história muito bacana de restauração familiar, e ele tinha certeza que ele ia chegar lá e ele ia palestrar em algum momento. Eram 3 dias de evento, se não me falha a memória, e ele falou, quando eu chegar lá, eu vou estar palestrando. Quando ele chegou lá, irmãos, quando ele olhou a escala, sabe qual a escala que ele estava? Limpeza do banheiro. Ele ficou indignado. Só que na ida ele orou, falou, Senhor, Espírito Santo, eu estou à sua disposição, faça o que quiser de mim, me use lá da maneira que o Senhor quiser. Quando ele chegou lá, que ele viu a escala dele limpando o banheiro, ele ficou bravo e ficou muito aborrecido, falou com a mulher dele que ia embora, queria entrar no carro na mesma hora, falou para a mulher, falou para os filhos, vamos entrar no carro e vamos embora, eu não vou ficar aqui, olha isso é uma humilhação, me colocar para limpar banheiro, porque ele é palestrante também. E quando ele chegou lá, a esposa dele falou assim, engraçado, tinha um homem dentro do carro comigo quando saímos da nossa cidade vindo para cá, ele disse para o Espírito Santo que era para fazer a vontade dele, e agora o Espírito Santo botou você para lavar banheiro e você está ficando aborrecido? Você é mentiroso? Você mentiu para o Espírito Santo? Você fez uma oração mentirosa, então? Era para poder se envaidecer na minha presença, na presença dos seus filhos? Aí ele foi, caiu a ficha, escutou o conselho da mulher, tem gente hoje que se atropela, né? Marido e mulher, às vezes não escuta o conselho um do outro, e o que aconteceu? Ele aceitou ficar ali. Irmãos, tinha um rapaz que começou sexta, sábado e domingo, tem um rapaz que chegou na sexta, não sentiu nada, não viveu nada, não teve experiência nenhuma, foi no sábado, dia inteiro de evento, não aconteceu nada. No sábado, finalzinho do dia, aquele homem entra no banheiro, murmurando, quem está lá no banheiro limpando o banheiro? Esse amigo, ele está lá fazendo a parte dele, limpando o banheiro, mantendo o banheiro em ordem, e ele vai e libera uma palavra para aquele homem.
E todo o evento, aquele homem foi chamado no último dia do evento, no domingo, para poder palestrar. Ele falou assim, olha, eu fiquei aqui assistindo as palestras de todo mundo que estava palestrando aqui e Deus não fez nada comigo, Deus tratou comigo lá no banheiro. E eu quero agradecer a Deus pela vida de fulano. Falou o nome dele, falou, eu quero agradecer pela vida dele. Estava lá no banheiro, servindo com amor naquele banheiro, e ele liberou uma palavra que mudou meu dia, mudou a minha história e mudou a trajetória. Irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aprenda a ser liderado. Aprenda, Deus vai usar pessoas para poder liderar a minha vida e a sua. Deus ele vai medir. Quando Deus quis honrar Davi, quando Davi chegou lá diante de Golias, sabe o que aconteceu? Davi, o rei falou assim, mas como é que eu vou mandar você? Você é um menino, ali é um guerreiro, um gigante, Golias, eu não tenho como mandar você. Aí Davi faz, sabe o quê? Ah, meu Senhor, quando ninguém estava vendo, quando eu estava lá atrás, meu pai me dava uma ordem, que era cuidar do rebanho dele, das ovelhas dele, sabe o que eu fazia? Via urso e leão e eu lutava com ele. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele lutava a sério, ele levava muito a sério a responsabilidade que dava a ele. Eu não sei qual é a sua responsabilidade, eu não sei qual é o seu chamado na obra de Deus, eu não sei qual é a sua vocação, eu só quero dizer para você uma coisa, Deus vai usar pessoas para repreender minha vida e a sua, e não é para o meu mal, não é para o seu mal. Ele vai usar o cajado, que é para tirar a gente de situações difíceis, mas ele vai usar também a vara para corrigir minha vida e a sua naquilo que estiver errado. Receba essa palavra com carinho, com amor, e eu tenho certeza que Deus irá edificar muito o seu dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, já avançamos aqui no tempo, Senhor, já passamos um pouquinho do horário, mas eu te peço, meu Pai, que essa palavra, Pai, a Tua palavra diz que eu posso falar o dia inteiro, se o Espírito Santo não convencer, de nada adianta. Então, Pai, toca no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, e faça, meu Pai, com que ele entenda, Senhor, mude a vida de alguém, ressignifica, meu Pai, algumas coisas. Talvez alguém agora, meu Pai, uma esposa pode estar aborrecida com o marido, porque o marido foi um pouquinho mais rígido com ela, Senhor, ou vice-versa, ou filho aborrecido com o pai, ou alguém, Pai, aborrecido com o patrão, pensando até em largar um emprego, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, ensina essa pessoa, meu Pai, a entender, Senhor, que o Senhor vai sempre usar pessoas, ó Pai, com vara e com cajado. Cajado é para ajudar, é para socorrer, é para tirar de apuro, Senhor, mas há momentos que nós precisamos de ser corrigidos, Senhor, e o salmista diz que a correção, Senhor, do cajado, com a vara, Pai, são consolos, ó Pai. Quanta gente inverte isso, quanta gente é menino, Senhor, na fé, quanta gente, meu Pai, quer alcançar altos níveis, mas nunca vão, porque não amadurece, não tem maturidade na fé, Senhor, e não entende, Senhor, que há momentos que vão ter que ser corrigidos, punidos, ó Pai, para que possam viver uma vida plena e reta diante do Senhor. Seja conosco, meu Pai, durante todo esse dia, essa manhã que nós começamos aqui na Tua presença, que seja uma manhã gloriosa e poderosa, que o nosso dia, Senhor, talvez venha uma situação tão difícil hoje, e essa palavra, que é alimento para nós, ela vai mudar o nosso destino para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar essa mensagem com alguém, abençoar a vida de alguém, em nome de Jesus. Que eu quero abençoar todos os grupos de família, de bairro, de escola, seja o que for, aonde você recebeu essa mensagem, seja abençoado em nome de Jesus.